Olá pessoal, me chamo Alexandre e sejam bem-vindos ao canal Aprenda Matemática. Hoje a gente vai trabalhar na matéria da estatística, né? Vamos trabalhar com distribuição de frequências, né? Dados, transformando dados não grupados em dados agrupados. Essa é a ideia, certo, pessoal? Espero que gostem da aula, né? De antemão, se puderem, dá um joinha, te inscreve no canal, ativa sininho. É legal que te inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer um pouco mais aí. Vamos ver se a gente consegue tornar essas aulas mais úteis, né? E mais recorrentes aí, gente. Então, essa é a ideia, né? Tá? Muito bem. Olha só. Eu montei aqui no Excel uma lista de dados não grupados. No caso aqui, eu estou considerando notas de alunos, notas de 16 alunos, certo? Numa determinada matéria, ok? E essas notas são notas de 1 a 5, né? Eu mesmo coloquei aqui para vocês, né? Onde está ali notas, né? A variável nota, a gente pode ver que ela dá um número, né? O que é uma variável, né? O que é a variável de estudo? A variável de estudo ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. No caso, como a gente está trabalhando aqui com números, né? A variável é quantitativa, né? E no caso aqui, ela é uma quantitativa discreta, né? Porque os valores são dados brutos, né? Se eu tivesse notas tipo ali a nota da Antônia 2 fosse 2,3, 2,5, os dados eles seriam dados contínuos, ok? Mas no caso aqui a gente está trabalhando com dados discretos para facilitar um pouco mais. Então tá. Dados discretos não, no caso variáveis, né? Variáveis discretas. No caso aqui, a gente está trabalhando com os dados não agrupados, não tabulados, né? Ou seja, simplesmente estão as notas soltas ali e a gente vai procurar ver como a partir desses dados não agrupados, a gente consegue, a partir deles, por exemplo, calcular a média, certo? Muito bem, primeiro passo, olha só. Qual é a fórmula da média, tá? A fórmula da média, ela é dada por somatório dos xi sobre n, ok? Somatório de xi sobre n. O que é esse somatório de xi, né? É o somatório do x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais o x5 e assim vai. Cada x1, x2, x3, x4, x5 seria a nota de cada um dos alunos. Então, seria algo assim, ó. Teria-se que somar 2 mais 5 mais 5 e vai indo. Teria que se somar todos, né? A gente aqui, no caso, eu já coloquei somado tudo. Essa soma, esse somatório de xi, ele dá, então, 49, ok? Ou seja, o total de pontos da turma, né? 49 pontos, né? Se a gente fosse somar todas as notas, né? Sobre n, o que é o n? O n é o número, é o tamanho da minha amostra, ou o tamanho dos alunos dessa turma, o número de alunos dessa turma, né? Que no caso aqui são 16 alunos, né? Então tá. 49 sobre 16, certo? E então, como é que fica esse resultado? 49 por 16. Estou fazendo aqui manual com vocês, mesmo estando no Excel. 49 por 16 vai dar igual a
3,0625, né? 3,0625 é a média aritmética das notas desses alunos, certo? Ou seja, a gente está obtendo as notas, a nota média a partir de dados não agrupados utilizando essa fórmula aqui. Certo, pessoal? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, partindo de dados não agrupados, vamos agrupá-los e vamos ver como a gente calcula a média de uma forma até bem mais rápida, certo? Então, olha só. Mudando aqui de planilha, a planilha das notas é a mesma, tá? Aqui eu coloquei uma fórmula no Excel para identificar nessa coluna aqui, ó, tá? Nessa coluna, na verdade, o meu XI, ele representa a variável de estudo. A variável de estudo é a nota. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e nota 5. O que seria o FI agora? Agora eu estou começando a tabular, eu estou começando a agrupar esses dados, né? O que seria o FI? Quer dizer o seguinte, esse 2, ó, número de ocorrências para nota 1. Ou seja, eu tenho 2 alunos que tiraram nota 1, 4 alunos que tiraram nota 2, né? 4 alunos que tiraram nota 3, 3 alunos que tiraram nota 4, 3 alunos que tiraram nota 5. Então, eu estou construindo a minha distribuição de frequência, né? No caso, essa aqui é uma distribuição de frequência por ponto, né? É por ponto porque o meu XI é um valor exato. É aquele valor ali. Se não tiver aquele valor, eu não conto ele, né? Então tá. Agora o que a gente vai fazer para descobrir a média, né? Para descobrir a média, a gente tem que montar essa coluna que é a soma, né? A gente vai fazer um somatório dos produtos, olha só. Aqui a gente vai fazer o XI vezes o FI nessa coluna aqui. Ou seja, aqui a gente vai pegar igual ao termo, esse termo 1 vezes esse outro termo aqui dessa linha. Eu vou multiplicar cada um desses elementos. No Excel a gente pode pegar aqui, ó, a alcinha e puxar aqui para baixo, que vai pegar todos os produtos, né? A multiplicação dos dois termos da coluna anterior em cada linha, né? Então, olha só. A gente teve 2, 8, 12, 12 e 15, né? O que vai ser essa soma de todas essas notas? Vamos pegar aqui a soma, né? Ou seja, deu 49. Olha só, gente, esse 49 daqui, ó, tá? Esse 49 nada mais é do que esse 49 que a gente tinha pegado, a soma de todas as notas dos alunos, né? Então, tá ali, ó. Só que a gente pegou de uma forma bem mais simples, através de uma distribuição de frequência com dados agrupados, né? O que fica mais simples, ou seja, a partir dos dados não agrupados, a gente agrupa eles e agora a gente começa a montar uma distribuição de frequências, certo? Então agora, olha só, a partir disso aqui, a gente vai ter a seguinte fórmula, olha só. A fórmula da média vai ser igual ao somatório dos FI vezes XI dividido por N, pelo número de elementos. Agora mudou o nome do termo, né? Mudou o nome do somatório. Antes era somatório dos XI. Agora é somatório dos FI XI. Tá aqui ele, ó.
49 sobre o N. O que é o N? É 16. A título de curiosidade, tá? Esse 16 ele pode ser chamado tanto de N quanto de somatório dos FI. Dá exatamente no mesmo, certo? Alguns professores exigem de um modo, outros de outro. Então, fica a critério de cada um. 49 por 16, então, vai dar a mesma resposta do que o cálculo que a gente fez pela forma não grupada. 3,0625, né? 3,06, então. Ok, gente? Ou seja, tanto faz tu calcular a média de dados em lista não grupados ou pegar esses dados, agrupá-los numa distribuição de frequência e calcular a média novamente de uma forma mais rápida e o valor vai dar exatamente igual. Não é porque tu tabulou os dados numa distribuição por ponto que a média vai mudar. Ok, pessoal? Espero tenham gostado da aula aí. Se gostou aí, insisto, dá um joinha, comenta alguma coisa, dá uma ideia para a gente trabalhar alguma coisa da área da matemática, da estatística, né, da matemática financeira, da pesquisa operacional, né? A gente está sempre trabalhando com isso de alguma forma ou de outra. Então, espero tenham gostado. Deixo o abraço, fiquem com Deus.